a todos vocês que acompanham o canal Yukias Magal. Um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, a depender do horário que você está vendo esse vídeo. Eu quero te pedir para que você curta o vídeo, compartilhe a informação, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, nos ajude a alavancar ainda mais e levar as informações para o máximo de pessoas. Eu não falei sobre isso ainda com vocês, né? Ela tá na revista Veja, a informação, tá bom? E vocês viram esse evento que, sem sombra de dúvidas, vai começar a mudar. Não, já começou, né? Mas nós vamos ver uma mudança nos rumos desse conflito na Ucrânia e que vai tomar proporções aí não vista até agora. A barragem, né, de Kharkovka, ela foi destruída e aí nós estamos vendo os dois lados. A Ucrânia, desde o ano passado, num vídeo, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, ele tinha dito que a Rússia poderia destruir a barragem de Kharkovka. Eles poderiam e tinham que ficarem atentos porque isso pode acontecer. E então, né? Só que a Rússia está dizendo que não foi eles. E eu até postei para vocês um vídeo do ex-jornalista da Fox News, né, o Tucker Carlson, e ele fez um vídeo no Twitter onde ele fala que ele está denunciando o Zelensky, o Ocidente, inclusive dizendo que os ataques a barragens e aos Nord Stream, né, os tubos lá de gás que a Rússia vendia para a Europa, não faz sentido a Rússia destruir isso. Inclusive esse rio, essa barragem estava sob poder russo, né? E em parte, o que conta vantagem para a Ucrânia é que o Zelensky, desde o início do conflito, ele já falou que a Rússia queria fazer isso e agora aconteceu. Então vamos ler as matérias e vocês vão entender o quão significativo isso é. Após pressão de Kiev, o Brasil se pronuncia sobre a destruição da represa. O Brasil está sendo muito pressionado para tomar um lado. O governo tem se mantido o mais neutro possível, mas a pressão do Ocidente para que o Brasil abandone o lado russo-chinês é muito grande. O Itamaraty disse que o colapso da barragem no sul da Ucrânia demonstra a urgência da busca do entendimento entre os lados opostos do conflito. Tá vendo? Um dia após o rompimento da barragem ucraniana de Nova Kakhovka, o governo Luiz Inácio Lula da Silva se pronunciou nesta quarta em meio ao aumento da pressão de Kiev, no que definiu como trágico e duradouro impacto do conflito. O Itamaraty apontou que o incidente demonstra a urgência da busca do entendimento entre os lados opostos. O maior reservatório ucraniano em volume de água, com 30 metros de altura, 3,2 quilômetros de comprimento, a barragem fornece água para a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e para o sistema de resfriamento dos reatores na usina nuclear de Zaporizhia. É isso mesmo. Este é o ponto da questão. Além de fornecer água para a Península da Crimeia, que a Rússia anexou, né, tomou em 2014, ou seja, não vai chegar água para o sul da Ucrânia, para essa parte da Crimeia, ela também serve para o sistema de resfriamento dos reatores da usina nuclear de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear da Europa, e também sob controle russo a partir das águas do rio Dnipro. Com seu colapso, milhares de residentes das cidades próximas, incluindo Kherson, tiveram que deixar suas casas. O governo brasileiro está disposto a colaborar, inclusive com as organizações internacionais competentes para a mitigação das consequências do incidente. Além disso, considera indispensável a apuração de responsabilidades no episódio por entidade internacional isenta e independente. Querem uma investigação independente, né? Coisa que não existe e nunca irá existir. Vamos seguir na matéria? Outras lideranças internacionais, como a União Europeia, as Nações Unidas e a Casa Branca, também estão monitorando os desdobramentos das enchentes provocadas pela destruição da represa, para prestar ajuda aos afetados. Segundo o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o incidente representa um ataque ultrajante à infraestrutura civil ucraniana, colocando em risco a vida de moradores da área. Assim, eles não são ingênuos, é óbvio. O presidente da Rússia, né, o Putin, desde o começo do conflito, ele tem buscado isso. Ele quer minar as riquezas, ele quer drenar mesmo as forças ocidentais ali na Ucrânia, e ele quer levar o povo ucraniano ao colapso, ele quer levar o governo ucraniano ao colapso total. Por quê? Porque eles atacam mais a infraestrutura do que pessoas, do que o exército em si. Claro que há conflito direto, muito combate, só que a Rússia já destruiu praticamente assim
70% da infraestrutura da Ucrânia não existe mais, não há energia elétrica. Agora acabar com o fornecimento de água, que além de fornecer energia e cuidar, né, da usina nuclear de Zaporizhia, que já foi desligada, é óbvio, você está fazendo um estrago muito grande. No longo prazo, o povo não vai aguentar. Pessoas estão saindo, né, vai ter que fugir do país, vai ter que mudar de área dali. E a opção a melhor para essas famílias vai ser realmente ir para outros países da Europa. Migração vai aumentar. Olha só, com o apoio do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, agências britânicas estariam investigando as causas do colapso. De acordo com o premier, caso o presidente da Rússia, Vladimir Putin, seja oficialmente apontado como culpado, o ataque, abre aspas, apenas demonstraria os novos pontos baixos, fecha aspas, das forças russas. A declaração brasileira ressalta ainda o telefonema entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o Rafael Grossi, né? Realizada também nesta quarta, a conversa teve como objetivo debater a preservação da segurança nuclear na usina de Zaporizhia. E realmente isso é o grande risco. As convenções de Genebra, que pautam o direito internacional humanitário, caracterizam a destruição de construções que atendem a população como, né, aquela tal, né? Ah, eles cometeram o tal aí, que a gente não pode falar essas palavras. Enquanto o presidente ucraniano caracterizou a destruição da represa como uma bomba ambiental de destruição em massa, né? Olha só, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, agora é a Rússia, tá? A Rússia acusou os ucranianos de sabotagem deliberada para privar a Crimeia de água e afetar os conflitos nos campos de batalha. Então, assim, eu não sei, né? A gente não sabe dizer quem que fez. E vocês têm que entender, irmãos, numa guerra, né? A primeira coisa que vai morrer é a verdade, tá bom? E aí essa situação fica difícil, por quê? Porque um lado acusa o outro lado acusa o outro, e vai ficar nisso. Mas realmente a população que está ali não tem mais como ficar. Já que eles não vão conseguir, né, o que está aparecendo, se for a Ucrânia, já que a gente não vai vencer o conflito, e agora vai ficar ainda mais difícil para fazer uma contraofensiva, com tudo ali alagado, então vamos destruir a infraestrutura sensível, as pessoas vão sair, e também vai ficar inviável para os russos entrar na cidade e morar ali, continuar ali. Agora, se a Rússia fez isso, é realmente porque eles sabem que a Ucrânia está preparando uma ofensiva e agora acabou. Mas não faz sentido, porque a importância que a Crimeia tem para os russos desde o começo, não faz sentido mesmo os russos terem destruído ela. Não faz, né? Mas aí vamos ver como vai ser as narrativas. Durante a visita do presidente da Finlândia, o Sauli Niinisto, em Brasília na última quinta, o presidente nosso, né, o Lula, reforçou a neutralidade do Brasil em relação ao conflito, apesar de comentários polêmicos, aquele blá 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 de tudo. Mas de fato, o Brasil vai tentar aí uma paz, né? Agora eu quero ir para outra matéria que eu separei, que está no canal do Últimos Acontecimentos, no site. E olha só, o colapso de represa na Ucrânia arrasta o conflito para um terreno perigoso e desconhecido. Tá aí, olha só, esse rompimento, né? Retia as águas, era uma hidrelétrica, né? Com esse rompimento, você vai acabar com a energia de muita e fornecimento de água de uma cidade imensa. Ali, a infraestrutura importante acaba e você ainda consegue realmente afetar muita gente. Enquanto Ucrânia e Rússia exercitam um jogo de culpas pela destruição da represa de Nova Kakhovka, milhares de pessoas fogem, são retiradas ou se abrigam nos telhados de suas casas. Testemunhas de mais uma catástrofe que se abate no palco do conflito que se desenrola há 469 dias. Este desastre ambiental arrasta o conflito para uma etapa perigosa e ainda desconhecida para os dois países. Do lado ucraniano, a destruição parcial da barragem e os prejuízos pela inundação são mais óbvios. Pelo menos 150 toneladas de óleo vazaram do rio de Dnipro, que irriga a agricultura do país. Para vocês entenderem, irmãos, não esqueçam, um terço de todo o trigo que é vendido no mundo sai da Ucrânia. Mas agora vocês podem esquecer isso. Quanto vai encarecer o alimento, né, o trigo no mundo? A maior usina da Europa,
A segurança central de Zaporísia, a 120 quilômetros da represa, também está sob ameaça, e a elevação do nível da água na região sul pode inviabilizar o acesso à Crimeia, dando mais tempo à Rússia para fortalecer sua defesa. Sim, no caso, a tentativa da Ucrânia agora, por exemplo, de tentar reaver a Crimeia é impossível. Eles não vão conseguir atacar ali, né? Não vão. E como vai atacar? Via terrestre fica inviável, tá tudo alagado, é tudo alagado. O que, assim, quem tá de um lado não vai acessar o outro. É nesse sentido. Vamos seguir. A barragem está sob controle russo desde o início da invasão da Ucrânia. Há 15 meses, como eu falei, por isso que, em partes, né? Por que está sob o poder dos russos há 15 meses, agora eles fazem isso? E é fundamental no fornecimento de água potável para a península da Crimeia, anexada pela Rússia. Especialistas acreditam que o abastecimento da região será afetado por vários anos. As circunstâncias do rompimento da represa ainda são nebulosas, embora Moscou assegure ser obra de sabotadores ucranianos e Kiev acuse os russos. O duelo das acusações expõe o potencial do desastre ambiental para os dois campos. O fato é que o colapso da Nova Kakhovka ocorre quando a Ucrânia tem planos para deflagrar uma contraofensiva contra a Rússia, com o objetivo de recuperar o território perdido. Uma tragédia civil de grande porte como essa canalizaria os esforços e recursos para socorrer as vítimas e poderia retardar a tão planejada reação ucraniana. Ou seja, também, né, se nós olharmos para esse ponto que a Ucrânia está aí há meses falando, não, nós vamos fazer uma contraofensiva, nós vamos tomar a Crimeia de novo. É a grande promessa do Zelensky. Com isso, as energias, os esforços vai ter que ser para cuidar dessas pessoas, tentar tirar as pessoas dali, tentar consertar esse problema, né, que vai haver recursos, e a contraofensiva nesse cenário fica muito mais difícil. Bom, então olha os efeitos gigantescos que este problema causa para a Ucrânia, tá bom? Muito grande mesmo. E eu quero que vocês se atentem porque isso vai levar o conflito para outro nível. Nós possivelmente poderemos ver aí, estão falando de anos, né, que vai retardar, vai dar uma esfriada no conflito. Eu já acredito, irmãos, o seguinte: quanto mais inviável para a Ucrânia segurar esse conflito, mais a OTAN vai apelar. A OTAN vai começar a fornecer armamento ainda mais pesado, mais poderoso para usar contra a Rússia, e a Rússia também vai aumentar o nível do desgaste para os ucranianos. O que ninguém está percebendo, o que ninguém tem coragem de falar é que esse conflito não é, tá, principalmente não é a OTAN contra a Rússia. Esse conflito é contra o povo ucraniano. Eles conseguiram subjugar os ucranianos. Vão mesclar eles com os povos da Europa, agora eles não vão ter uma nação mais, eles vão ter que viver. Eles têm que escolher, ou eu vivo debaixo da União Europeia, do globalismo, ou do eurasianismo russo. Não tem escolha. E o povo ucraniano é um povo que está sendo atacado pelo seu próprio presidente, que nada mais é do que uma marionete, mas ele é um canalha. Os princípios e valores cristãos que são muito fortes e enraizados na Ucrânia estão sendo avassaladoramente destruídos. Famílias destruídas, projetos todos ali destruídos. Por quê? Porque pegue, irmãos, estude sobre isso. Como que é a mentalidade do povo ucraniano de muito tempo até hoje. E acabaram com isso. E acredite, o próximo povo que eles vão destruir vai ser a Polônia. Porque é um povo que é uma pedra no sapato para essa nova ordem que virá sobre o mundo, porque eles são católicos, eles são cristãos com tradição muito enraizada ainda, são uma resistência muito forte ainda. A Hungria é outro que também está nesse nível, por isso que a Hungria está tentando se mostrar aí mais pró o lado russo, para não perder, porque sabe que o negócio aí é o seguinte: quem tentar se manter com seus padrões, com seus ideais à parte do mundo, eles não vão aceitar. É aquele texto bíblico, sabe, irmãos, aquele texto bíblico que o profeta fala? Multidão
multidão no vale da decisão. Todos estão sendo levados a tomarem uma posição. E eu vejo isso nesse cenário aqui, ó. O presidente do Brasil, acertadamente, tá? Nisso eu não tenho o que reclamar. O presidente Lula tá fazendo certinho de não se posicionar a favor de ninguém, porque sabe que se tomar um lado, vai ter que tomar um lado. Significa estar sob julgo, sob proteção, sobre as diretivas, né, daquele país, daquela organização. E aí o Brasil tá vendo, tá tentando levar do máximo que pode. Mas a pressão está sendo monstruosa sobre o Brasil. Porque o Brasil é um player que tem muitos recursos. Irmãos, o Brasil tem uma floresta que fornece tudo que a indústria farmacêutica precisa no mundo, está na Amazônia. A gente tem uma biodiversidade muito forte, a gente tem muita coisa. Desculpa a ligação. Então isso é muito importante a gente estar atento. Eu vou deixar esses vídeos para vocês e em breve a gente conversa mais sobre, tá bom? Orem pelo Brasil. Orem pela sua nação. E aqueles que têm os seus valores, irmãos, os seus valores e princípios pautados na Bíblia, em Deus, vão ser muito pressionados nesse tempo. Peguem como exemplo a Ucrânia. Não fiquem torcendo no conflito. Ah, esse lado tem que ganhar, esse lado tem que ganhar. Não torçam, porque os dois lados estão mancomunados para destruir o povo cristão, que tem bases e princípios, né? Porque a religião cristã na Rússia também, deles, é uma só com o Estado, né? É obediência estrita e extrema ao líder da igreja e, sobretudo, ao czar, ao Putin. Tá? É tudo bem orquestrado, organizado, porque o comunismo é infiltrado nessas religiões cristãs. Lá, aqui no Ocidente também as igrejas estão tudo infiltradas. E assim, o objetivo nosso é nos mantermos apegados aos ensinos dos apóstolos, ao que Yeshua, Jesus Cristo, nos ensinou e o que os 12 nos ensinou e nos deixou como ordem. Se você manter os princípios que estão escritos neles, aí se prepara, porque o mundo vai te levar a uma pressão avassaladora. Mas só que o nosso Senhor virá. Essa é a nossa esperança, não há outra. Um forte abraço para todos, que Deus os abençoe, até o próximo vídeo.